Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do canal Autoconsciência Transforma. E hoje eu tenho uma pergunta importante para você. Você usa o manual de instrução do seu cérebro? Eu vou compartilhar essa tela com vocês para facilitar um pouquinho o entendimento. Eu vou buscar ser o mais didático possível e nem vou me ater tanto às terminologias e aqueles detalhes mais científicos, tá bom? Isso fica para um outro vídeo, não é esse o nosso objetivo aqui. Quando a gente fala sobre a neurociência da mudança, tem gente que já se identifica um pouco mais com essa imagem. Tem pessoas que já tentaram tanto mudar alguma coisa, não conseguiram e entraram naquele ciclo da frustração. Ou seja, como eu não consegui atingir algum objetivo, aquilo me desestimula e aí eu não vou nem tentar mais porque eu acho que eu não sou capaz de realizar aquela mudança. A boa notícia é que você vai ver aqui hoje que é possível sim nós gerarmos outras mudanças usando a estratégia mais adequada. Isso certamente vai te ajudar a chegar aonde você realmente deseja. Para isso eu vou me apoiar aqui em alguns conceitos. Um deles é de um pesquisador chamado Skinner. O que o Skinner ele percebeu fazendo alguns experimentos que hoje em dia não seriam muito aprovados, porque ele usava os bichinhos para poder entender o comportamento mais instintivo. E aí é importante lembrar, você também é um animal e, portanto, algumas dessas regrinhas também funcionam para você. Para ficar mais fácil o entendimento do que o Skinner fez nos seus experimentos, é importante a gente fazer um combinado aqui de alguns conceitos. Quando eu falar em reforço, quer dizer aumentar a chance de um comportamento acontecer. E quando eu falar em punição, quer dizer reduzir a probabilidade, reduzir a chance daquele evento continuar acontecendo. E mais um outro conceito importante, toda vez que a gente falar em positivo, isso quer dizer que eu estou adicionando algum fator novo ao sistema. E quando eu falar negativo, quer dizer que eu estou retirando alguma coisa desse sistema. Então não quer dizer que positivo é bom, negativo é ruim. Não quer dizer nada disso, tá bom? E não quer dizer que reforço, punição quer dizer coisa boa ou ruim. Isso tem a ver apenas com a frequência, com a chance de acontecer aquele comportamento. Vai ficar mais fácil indo para a prática. Ele colocou o ratinho dentro de uma gaiolinha que tinha um mecanismo especial, uma alavanca. Quando o rato batia naquela alavanca, caía comidinha para ele. Opa, caiu comidinha, isso é bom. A gente é movido por esses estímulos, né, mais instintivos como o alimento. Então, o rato batia de novo na alavanca, caía a comida de novo. Então, ele começou a aprender que bato na alavanca, cai comida, bato na alavanca, cai comida, eu vou aumentar a frequência desse comportamento. Um reforço positivo. Mas aí, de repente, ele muda o mecanismo e quando o ratinho começa a bater na alavanca, ele começa a tomar um choque. Bate na alavanca, toma choque. O que você imagina que acabou acontecendo com o ratinho? Você acha que ele continuou batendo na alavanca? Então, o que acabou acontecendo com o ratinho, quando ele batia na alavanca e caía a comidinha, é um reforço positivo. Ou seja, reforço vai aumentar a chance de acontecer aquele comportamento. Positivo, porque eu estou adicionando uma coisa que é agradável para aquele animalzinho. Então, ele vai querer continuar com aquele comportamento porque ele está se beneficiando com aquilo. E quando eu dei o choque, o que aconteceu? É uma punição, vai diminuir a chance de acontecer aquilo. E por quê? Positivo, porque eu estou adicionando uma coisa que é prejudicial para aquele animalzinho. Então, como eu estou adicionando uma coisa prejudicial, é uma punição positiva. Ele não vai querer continuar fazendo aquilo. Mas ele percebeu que também poderia acontecer algo diferente, que também influenciava o comportamento dos animais. E já faço a pergunta, como você acha que isso aí também acontece no seu dia a dia, hein? O que ele percebeu é que também existiam outros mecanismos que também influenciavam como um reforço ou como uma punição. Se a gente imaginasse um ratinho que ele estava numa gaiolinha tomando choque, e aí quando ele batia na alavanca parava o choque, o que você imagina que vai acontecer com esse comportamento de bater na alavanca? Certamente vai aumentar, ele não quer ficar tomando choque à toa. Ou seja, é um reforço daquele comportamento de ficar batendo na alavanca, mas agora porque eu estou retirando uma coisa agressiva que acontecia com ele. Então isso é o que a gente chama de um reforço negativo. Eu estou retirando uma coisa que é desagradável e ele vai continuar com um comportamento porque ele quer se afastar daquilo que é ruim. E por fim, a punição negativa. Então a punição negativa quer dizer eu vou diminuir a chance daquele comportamento, por isso que é uma punição, e negativa, eu vou retirar alguma coisa desse sistema, mas agora eu vou tirar aquilo que era bom. Então se eu bato na alavanca, não recebo mais comida, bato na alavanca, não recebo mais comida, eu vou me desestimular, não vou querer mais saber de bater na alavanca porque não vou receber comida. Agora, tem um detalhe nessa história toda.
E se eu deixar essa recompensa aleatória? Às vezes eu bato, recebo. Às vezes eu bato, não recebo. O que você imagina que acontece? O que ele percebeu é que quando isso acontecia de uma forma aleatória, o animalzinho ficava na expectativa de que ele ainda poderia receber. Então ele continuava batendo loucamente na alavanquinha na expectativa de que em algum momento aquilo poderia voltar a acontecer. Com o desenvolvimento da ciência, então, foi possível traduzir aqueles experimentos com as áreas cerebrais responsáveis por cada tipo de comportamento. Então, hoje a gente sabe que tem áreas no cérebro que se responsabilizam pelos mecanismos de dor, prazer, recompensa e tantas outras atividades que estão sendo mapeadas. E os neurotransmissores, ou seja, as substâncias químicas que ajudam a ativar ou fazer a comunicação entre os neurônios de uma determinada via. E aí, portanto, elas ativam ou desativam essas áreas cerebrais. Eu não vou entrar aqui tanto nos detalhes desses neurotransmissores, mas, por exemplo, a dopamina, a serotonina e tantos outros que você já deve ter ouvido falar. O que é importante entender é que tanto os fatores externos que acabam acontecendo no nosso dia a dia influenciam na ativação ou na inativação desses circuitos, como também os fatores internos, ou seja, aquilo que você pensa, aquilo que você sente, aquilo que você lembra, tudo isso pode ou não ativar essas vias neurais. Ou seja, você tem a capacidade de também influenciar a ativação ou inativação de determinadas vias neuronais. Esses circuitos cerebrais podem ser ativados por uma lembrança, por um pensamento e também pelo seu comportamento. A forma como você age pode acionar diretamente determinadas áreas do seu cérebro, propiciando assim que um comportamento possa acontecer com uma maior frequência ou que ele aconteça com uma menor frequência. Mas a gente precisa ir um passo além. Será que eu sou só o meu cérebro? Tá, mas como é que eu coloco em prática isso no meu dia a dia? Bom, para isso eu vou me apoiar nesse livro chamado Hábitos Atômicos, do James Clear. Ele conseguiu traduzir de uma forma bastante didática tudo isso que a gente falou até agora, seja daqueles 4 recursos que o Skinner havia descrito, como também toda essa neurocircuitaria que a gente pode utilizar, mas de uma forma bem prática, aplicada no nosso dia a dia. Ou seja, como que pequenos comportamentos que eu posso realizar no meu dia a dia podem promover a mudança de um comportamento de uma forma sustentável. Muita gente despreza essas pequenas mudanças e acabam colocando a sua expectativa em comportamentos muito grandes. Mas essa é justamente a diferença que ele explica que existe entre os hábitos baseados em resultados e aqueles baseados em mudança da nossa identidade. Sendo mais claro, é muito mais fácil ter como objetivo me tornar leitor, porque eu posso ler apenas uma página por dia e eu já vou conquistando esse meu objetivo e, consequentemente, eu vou ler um livro, do que eu colocar uma grande meta, como ler tantos livros a cada 6 meses, por exemplo, que pode ser uma meta muito desafiadora e que vai desestimular muita gente. Se você se interessou por esse livro, eu vou deixar o link aqui embaixo para você poder adquiri-lo. Eu também abordo esse livro no workshop Autoconsciência Transforma, onde eu detalho de uma forma prática como implementar as melhores práticas que ele aborda nesse livro. E juntamente também outros 2 recursos que são fundamentais para que a mudança realmente possa acontecer. Mas que 2 fatores são esses? Para que a mudança realmente possa acontecer, não adianta apenas focar a minha atenção na minha mente consciente, nessa mente racional, que eu tenho acesso, que eu posso usar todos esses recursos que tanto o James Clear explica quanto o Skinner. Essa é apenas uma das forças, que ela está puxando para um lado. Mas existe um outro fator que influencia o nosso comportamento muito mais do que a gente imagina, que é a nossa mente inconsciente. Então imagina que por mais que eu queira algo, talvez a minha mente inconsciente possa estar querendo outra coisa. E aí eu vou ter esse cabo de guerra que não vai me possibilitar ir na direção da mudança que eu quero realizar. E é por isso que é importante também considerar o fator da nossa mente não consciente. Aí sim a gente consegue mudar dessas 2 forças que estão desalinhadas para que elas estejam alinhadas, puxando na mudança da direção que você realmente deseja. Esse e-book que eu fiz recentemente, você pode baixar aqui embaixo gratuitamente. Ele explica um pouquinho melhor como é possível ter esse alinhamento entre essas 2 forças, da mente consciente e da mente não consciente. E mais ainda, o papel que as virtudes têm na nossa vida, elas que podem funcionar como uma verdadeira alavanca, nos impulsionando para realizar
aquilo que é necessário ser feito para que a mudança realmente possa acontecer. Esse é o caminho, por exemplo, para você vencer a procrastinação. Tudo isso eu abordo no workshop Autoconsciência Transforma, que você pode adquirir pelo link aqui embaixo. Agora eu quero saber de você, qual é o fator que você acredita que influencia mais na sua vida? A sua mente consciente ou inconsciente? Deixe seu comentário aqui embaixo que eu vou fazer um vídeo depois falando sobre as melhores respostas. E se esse vídeo fez sentido para você, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal para receber outros conteúdos como este. E lembre-se sempre, autoconsciência transforma.